Glória a Deus. Então vamos lá, meus queridos. Mateus capítulo 22, versículo 29. A palavra de hoje é conhecimento e poder, irmãos. Olha aqui para o pastor Helder. Nós estamos vendo uma igreja, a igreja de hoje tem se apresentado da seguinte maneira: muito conhecimento e pouco poder. A verdade é essa. E nós não podemos cair nesse erro, irmãos. É muita informação. Hoje as pessoas sabem tudo e ao mesmo tempo não sabem nada, não é? Estão se tornando céticas, estão se tornando religiosas, estão se tornando vazias do poder de Deus, e esse é um erro. Não é errado conhecer é importante, diga glória a Deus, mas nós temos que viver o evangelho completo. Repita comigo: evangelho completo. E eu vou mostrar para você na Bíblia o que é o evangelho completo. Não é verdadeiro evangelho, não é? O verdadeiro evangelho é o de Jesus Cristo, diga glória a Deus. Mas o evangelho completo, tá? Então vamos lá para a palavra, Mateus capítulo 22, versículo 29. Gorete, eu já vou lendo aqui, ó. Você vai me adiantando aqui. Tem vários versículos. Jesus, porém, se você quiser acompanha aqui também, que vai ser mais prático. Jesus, porém, disse-lhes, vamos ler em voz alta, igreja: errais, não conhecendo o quê? Pausa aí, ó. Olha só, é erro, irmãos, não conhecer as Escrituras, não ler a Bíblia Sagrada. Isso é um erro que as pessoas cometem. Tem gente que a Bíblia dela está toda novinha, né? Vai passar as páginas, gruda uma na outra. Tem Bíblia que é assim? Não é? Quando não, o Salmo 91 está todo amarelo, fica lá na estante. Antigamente tinha muito isso, né? Vou deixar a Bíblia no Salmo 91 para proteger a casa. Não, irmãos, a Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada, mas não com uma visão, um pensamento humano, com o pensamento do Espírito Santo, irmãos. Se você entender isso aqui, se você conseguir buscar, né, extrair o espírito da palavra, não é a letra mata, irmãos, a religião mata, não é? Tem muita gente usando isso aqui para tirar proveito próprio, tem muita gente usando isso aqui para se beneficiar, para enganar. Isso acontece. Até o diabo usou a Bíblia, para tentar fazer Jesus se jogar do pináculo do templo. Então nós temos que buscar um conhecimento não meramente informativo, religioso, não, extrair o espírito da palavra. Então Jesus está dizendo: errais não conhecendo as Escrituras, e aí ele conclui, vamos lá, nem o poder de Deus. Então vamos pegar aqui primeiro sobre as Escrituras, João capítulo 5, versículo 39, coloca lá, Gorete, para mim, por favor. Eu vou lendo aqui que vai ficando mais prático e dinâmico. Hoje em dia é tudo assim, né? Eu não consigo, por exemplo, ver um vídeo que o cidadão está falando lá na velocidade 0,5, é ou não é? No slow: olá meus irmãos, saudo a vossa igreja, abra a Bíblia nos Salmos. Não, eu já sou meio acelerado, mas é a geração de hoje, é ou não é verdade? Não é assim? Então a gente tem que se adaptar, para que a palavra entre, diga a glória a Deus, não é? Para que a palavra entre. Então vamos acelerar um pouquinho aqui, Gorete, eu acelero aqui, você acelera ali. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais, vamos lá, ter nelas o quê? A vida eterna. Então por que a gente tem que conhecer a Escritura, irmãos? Porque nela está a vida eterna. Não adianta a gente ganhar o mundo, não adianta a gente conquistar fama, sucesso, ter os prazeres da vida e definhar no inferno, irmãos. Eu coloquei um vídeo no meu Instagram ontem, ele já está viralizando, eu coloquei ele ontem à noite, já está com 500 mil visualizações, de um rapaz que fala assim: estamos aqui no show da Lady Gaga,
e nós vamos fazer um culto, nós vamos vender a nossa alma para a Lady Gaga e vamos descer de tobogã no inferno. Quem viu isso? Ai, pastor, mas vocês levam a sério muita coisa. Irmãos, ainda que ele falou numa brincadeira, e não acredito que ele falou com seriedade, falou num tom de deboche, numa brincadeira, mas Jesus diz que toda palavra ociosa, o que é uma palavra ociosa? Uma palavra frívola, quer dizer, toda palavra sem valor, toda palavra que a gente fala por falar, ela vai definir o nosso destino. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Às vezes as pessoas estão sendo levadas, e eu estava falando com a Bruna agora, eu estava conversando com o irmão, e não só esse jovem, várias pessoas falando isso, nós estamos indo para um culto da Lady Gaga, e vamos descer de tobogã no inferno. Irmãos, eles não sabem o que estão falando. Mas por que estão falando isso? Errais não conhecendo o que, igreja? As Escrituras, e nas Escrituras cuidais ter a vida eterna. A vida não acaba aqui, irmãos. A vida não acaba aqui. Você vê as pessoas se equivocando lá fora, não, eu vou viver, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou fazer tudo o que tem que fazer, porque só se vive uma vez. Não, 1000 vezes não. A vida é eterna com Jesus. Ou eternamente na perdição. E a Bíblia diz que no inferno haverá pranto e ranger de dentes. Aí um cidadão colocou lá no comentário, para que ficar dando ibope para o diabo, para que falar de inferno? Jesus foi o que mais falou sobre o inferno, irmãos. Ele não só falou sobre o inferno, mas ele expôs publicamente. Eu não sei se alguém estava aqui na sexta-feira, no culto de sexta-feira à noite, começamos um propósito de poder, irmãos, aqui na igreja. E na hora da oração forte, manifestou uma entidade, não queria falar o nome. E depois ficamos ali insistindo, continuei orando, de repente foi lá e falou, eu sou o fulano de tal. E às vezes lá fora, as pessoas estão fazendo isso aqui para essas entidades, estão batendo continência, estão se prostrando. Mas a gente sabe o que esses espíritos fazem na vida das pessoas. A senhora que estava aqui manifestada com a entidade, ela foi no médico, ela contou, está gravado. Eu vou colocar, não vou expor a pessoa, né? A pessoa a gente não expõe, mas ela fala assim, eu fui na UPA 2 vezes, a primeira vez tomei um monte de remédio, fiquei tantas horas lá e não resolveu. Na segunda vez que eu fui na UPA, o médico me atendeu e falou assim, mulher, o teu problema é espiritual, você não tem nada, no exame não aparecia nada. E aí ela veio aqui, apareceu o que estava escondido na vida dela. Olha só que coisa, irmãos. Então Jesus, ele expôs os dois lados. O que mais falou sobre o inferno, quem mais mostrou os demônios, a ação dos demônios, foi Jesus, irmãos. Por quê? Porque ele não veio para esse mundo apenas para trazer conhecimento, ele veio para mostrar para as pessoas o poder de Deus. Então o poder de Deus precisa ser mostrado através da palavra, pela virtude do Espírito Santo. E se um evangelho não tem o poder, irmãos, não é um evangelho completo. E nós temos que buscar isso. Nós não podemos cair no erro de conhecer apenas as Escrituras, temos que conhecer a Escritura, e glórias a Deus. E se você conhece a Escritura, aleluia, é meio caminho andado, mas nós temos que conhecer também o poder de Deus, porque se a gente quer fazer valer essa palavra na nossa vida, quem já ouviu né, aquela passagem que diz assim, ó, Deus dá mais do que pensamos, né, do que pedimos. E às vezes citamos isso, irmãos. Não, porque Deus vai dar mais do que eu penso, e dá. Só que tem um detalhe que a gente tem que observar, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então as pessoas estão falando apenas o que elas conhecem pela Escritura,
Só que o principal, elas não estão colocando em prática, não estão conhecendo, irmãos. E aí vive uma fé vazia, um evangelho incompleto. Ela medita no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e às vezes está faltando as coisas. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas doenças, enfermidades, o castigo. Irmão, Jesus foi castigado. O castigo que nos traz o quê? A doença, a tribulação, a depressão, a angústia. Jesus foi castigado porque eu tenho que ser castigado também. Jesus ficou doente para que eu pudesse adoecer também. Não, o castigo que nos traz o quê? A paz. Só que nós não estamos fazendo valer esse castigo na nossa vida, porque nos tornamos religiosos, irmãos. Eu não sou contra tomar remédio, pode tomar, às vezes eu precisar tomar um comprimido, toma. Mas tem gente que a primeira opção dela, irmãos, ai, eu estou sem paz, eu preciso acalmar, ela fica lá dependendo de calmantes, dependendo de um monte de coisa. Nos tornamos muitas vezes dependentes, irmãos, dos produtos farmacêuticos, para poder anestesiar a nossa dor, a nossa falta de paz. Quando a paz que precisamos, o mundo oferece paz, irmãos. Não é verdade? O mundo dá paz. Pastor, eu tenho que tomar isso aqui, senão eu não fico em paz. A pessoa vai na farmácia, ela compra um remédio, vai fazer efeito, ela vai sentir paz. Vai ou não vai? Sim ou não? Mas Jesus diz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Jesus não disse que o mundo não traz paz, o mundo vai criar, a ciência vai trazer coisas que vão promover uma certa paz. É válido? Em determinado ponto, sim. Mas a paz de Jesus Cristo é muito melhor, irmãos. E Ele não nos dá como o mundo dá. O castigo que nos traz a paz, irmãos, estava sobre Ele. Mas tem gente que só tem conhecimento, irmãos, porque ela ainda não conhece o poder. Tudo isso passa a valer na nossa vida quando? Quando a gente descobre o poder de Deus. Quem está compreendendo isso, irmãos? Ainda sobre as Escrituras, Josué capítulo 1, versículo 7, coloca ali para mim, Gorete. Olha só, quer prosperar na vida? Segue esse conselho aqui, ó. Então somente esforça, tem muito bom ânimo. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, muito bom ânimo. Fala assim, muito bom ânimo mesmo. Diga para essa pessoa, o mundo é cruel. E é mesmo, irmãos. Olha só, quer vencer lá fora? Não adianta de, né? Ai, pastor, não estou aguentando. Tá assim, filho. Ai, eu acho que eu não vou aguentar. Vai! Deus é maior, diga glória a Deus. Ai, a tribulação está grande demais, mas Deus é maior. Amém? Então ele está falando, tão somente esforça, tenha muito bom ânimo. Irmãos, para que bom ânimo? Para teres o cuidado, olha só, cuidado, zelo, de fazer conforme toda a lei, toda a palavra. Hoje já não é mais Moisés, hoje é Jesus, mas tem a lei, né, do Espírito da vida, que o meu servo Moisés te ordenou. Repita assim comigo, muito bom ânimo, para cumprir ordem divina. Pastor, o diabo não está deixando ir para a igreja. Toda vez que eu quero ir para a igreja, acontece uma coisa. Ah, Satanás, você não quer que eu vá domingo na igreja? Então tá bom, agora eu vou no domingo, vou na quarta e vou na sexta. É isso, irmão. Amém? Ah, pastor, o diabo não está querendo que eu ore. Toda vez que eu vou orar, me dá um sono. Ah, Satanás, então tá bom. Eu ia orar meia hora, agora eu vou orar 1 hora. O diabo não quer que eu semeie, que eu plante na obra de Deus. Ah, Satanás, você não quer que eu faça? Então agora eu vou fazer o dobro. É assim, irmãos.
senão a gente não vence. Olha aquele cego que estava lá mendigando, na beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fica quieto aí, ceguinho, não vai te ouvir não. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendiam para que ele se... Mas o que ele fez? Ó céus, ó vida, ó Zé, eu nasci assim, eu vou morrer assim, é verdade, eu vou ficar quietinho aqui, que nada. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para e ouve ele. É isso, irmãos. O diabo está querendo impedir você de clamar? Clame mais. Pastor, eu vou ler a Bíblia, dá um desânimo. Não, mas agora eu vou ler com ânimo. Eu vou lavar meu rosto. Ainda que eu bote 2 palitinhos aqui para mim não... É ou não é? Eu ia ler um capítulo, agora eu vou ler 3. Nós começamos um projeto de ler a Bíblia em 1 ano, irmãos. Tem gente que está na igreja há 10 anos, nunca leu a Bíblia inteira na vida, mas já assistiu uns 10 seriados da Netflix, né? Completa ali, temporada, já está na 2ª, na 3ª temporada. Pastor, já assisti a temporada inteira, estou assistindo de novo. E ela nunca leu a Bíblia inteira. Errais. Não conhecendo o quê? Aí não tem como, irmão. Quem está entendendo isso? Mas era para ler a Bíblia em 1 ano. O diabo está tentando amarrar, não quer que eu leia a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia em 6 meses. E se o diabo encher minha paciência, eu leio em 3. É assim. Amém? Quem está entendendo isso? Tenha muito bom ânimo para fazer o que o Moisés ordenou. Vai lá, continue. E dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha lá, continue. Aqui, ó, aqui está a chave. Quer prosperar na vida? É isso aqui, ó. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Repita assim comigo: palavra na boca. Isso é importante, irmãos. Tem gente que não prospera na vida porque alguma coisa deu errado, ela já está murmurando, ela já está reclamando. É ou não é verdade? Não é assim? Tem gente que qualquer coisinha que fugiu, não, eu sabia, esse negócio, essa praga, isso, aquilo, ela vai praguejando, irmão. Aí não tem como. Ontem eu recebi o convite para assistir o jogo aqui do ABC. Eu fui lá assistir o jogo. O irmão nosso aqui da igreja é o Luceno, ele é treinador de goleiro. E nós fomos lá. Tem alguém que é do ABC aqui? Olha aí, ó. Né? Eu até tentei, irmão. E eu fui lá assistir ABC Ituano, né? Irmão, mas toda hora que os jogadores pegavam na bola, os torcedores já reclamavam. Nunca vi a torcida tão murmuradora igual essa. Ô louco, porque eu sou corintiano. E uma das torcidas que mais apoia o time é a Fiel, irmãos. O Corinthians perdeu de 4-0 do Flamengo esses dias. Mas a Gaviões da Fiel calou o Maracanã. Eles começaram a cantar, que a torcida, e estava perdendo de 3-0, irmão. E começaram a cantar, que a torcida do Flamengo não entendeu nada, ficaram quietinhos. Tudo bem. Mas toda hora que jogador, seu perna de pau, seu isso, aquilo, toca essa bola, meu Deus. E olha só, eu assisti o jogo, o ABC jogou muito, irmão. Jogou muito, os caras mandaram bola na trave, fizeram uma pressão, a bola só não entrou numa fatalidade, né? 2 gols de bola parada e o contra-ataque, mas eles jogaram muito, irmão, jogaram muito. Mas a torcida, em vez de apoiar, né, e vamos para cima, que nada. Aí no final, ainda indo embora, o outro fala: não, esse time não presta, tomara que fale, e tomara que feche. Meu Deus do céu, eu fiquei espantado. Aí teve um irmão que me reconheceu lá: ô pastor, tudo bem? Eu falei: ô meu amigo, tudo bem, vamos aqui. Eu falei: mas não dá, tem que orar muito para esse time aí, ó, por causa da torcida, a torcida tem que melhorar. Ô louco, mas é impressionante, irmão. E olha só, trazendo isso para a nossa vida, irmãos, tem gente que não vai para frente, quando ela abre a boca é só derrota. Ela vai trabalhar, ela vai segunda-feira no trabalho, meu Deus do céu,
Não aguento mais essa loja, não aguento mais ficar aqui, não aguento mais meu patrão, não aguento mais esses clientes chatos me enchendo a paciência. Toda vez que aquele cliente vem, ele quer do jeito dele, mas é cliente, eu já estou sentindo que esse mês vai ser daquele jeito, eu estou aqui só pela misericórdia, meu Deus do céu. Quem está entendendo isso, irmão? Aí não tem como, irmão. Eu vou lá na segunda-feira prosperar com o pastor. Com esse espírito não vem não, irmão. Vai lá na comunidade do Wallace. Você está pregando aonde, Wallace? Vai na igreja do Wallace lá. Aí nem Jesus dá jeito, irmão. Jesus não conseguiu fazer milagre em Nazaré. E ainda expulsaram Jesus de Nazaré. Não tem como, Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, a palavra de Deus. Repita comigo, palavra na boca. Amém? Que mais? Olha lá. Antes, medita nele, dia e noite. Repita comigo, palavra na mente. É isso, medita, reflete. Surgiu uma situação. Eu vou agir. Não, peraí, meu Deus. O que a tua palavra orienta? Espera acalmar. Amém? Espera baixar a poeira. Meu Deus, eu vou para a palavra. O que a tua palavra diz? O coração está acelerado ali. Ai, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Não, já sei. Eu vou para a palavra. Pai, fala comigo, me dá uma palavra. E você ora. De repente vem a palavra. Acabou. Já era. Palavra na mente. Diga a glória a Deus. E olha lá, que mais? Continua. Para que tenhas o cuidado de fazer. Conforme o que, igreja? Tudo quanto nele está, repita comigo, palavra nos atos, amém? Olha só, quer prosperar? Palavra na boca, palavra na mente, palavra nas ações. Olha lá o que a Bíblia vai dizer, porque então farás prosperar o teu caminho. Não tem erro, irmão. Se a palavra estiver aqui e nas suas ações, você vai prosperar. Qualquer um prospera, irmãos. Qualquer um prospera. Amém? Qualquer pessoa. Mas olha só, tem um detalhe importante. Tem gente que só está atrás de prosperidade. E ela prospera na vida, ela cresce na vida, ela ganha o mundo e definha a alma. Não podemos esquecer disso aqui, Salmos capítulo 119, versículo 11. Vamos lá? O que diz ali, meus amados? Escondi a tua palavra onde? No meu, para quê? Vai lá, para eu não pecar contra ti. Amém? Repita comigo, palavra no coração. Para quê? Para não pecar. Palavra na boca, palavra na mente, palavra nos atos, para quê? Para prosperar, palavra no coração, para não, aí não tem para ninguém, irmãos. Aí você está vivendo a bênção completa. Amém? Aí não tem como. Diga a glória a Deus. Atos capítulo 10, versículo 38. Vamos falar um pouquinho sobre o poder, irmãos. Põe para mim, Gorete, na NBV, Nova Bíblia Viva. E aí, Michel? Tomou café hoje, filho? Glória a Deus. Hein, Pedro? Michel é homem de Deus, né, Michel? Oi? Dá uma balinha? Não, já tomou um cafezão. Eu falei, filho, você não trabalha mais nos meus cultos. Sem tomar café, meu irmão. E glória a Deus. Não, já está até coradinho hoje, né? Já faz lá como que é as bolotas do filho pródigo do Jardim? Cadê o Jardim? Você está onde, Jardim? Está ali, já prepara aquele que você bota lá sucrilhos. O que você bota lá dentro? Lá, mocotó. O Jardim faz um negócio aí. Eu sei que no shake do Jardim vai ovo de pata, ovo de codorna, ovo de galinha, farinha láctea. É isso mesmo, Jardim? Meu Deus do céu.
O café da manhã, o café da manhã do Jardim é café, almoço e janta já. O homem passa o dia inteiro, irmão. É isso aí que tem que dar. É conversa fiada, irmão. Pastor não é nutricionista, não. Não segue, não segue isso aqui, não. Vamos lá, vamos para a palavra que é melhor, né? Vamos ficar aqui na palavra. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi, vamos lá, ungido por Deus, aleluia, irmãos. Jesus foi ungido por Deus com que, igreja? Com o Espírito Santo e com poder. Olha só, irmãos, é o Espírito Santo que nos mostra o poder. Vai lá, continua. Viveu fazendo o bem. Olha aqui para o pastor Éder, irmãos. Se a gente não tiver o Espírito Santo, se a gente não tiver o poder de Deus na nossa vida, a gente não consegue fazer o bem, irmãos. A verdade é essa. Chega uma hora que a pessoa desanima, ela fala, pastor, estou cansado de ser bobo, estou cansado de fazer o bem, estou cansado de ajudar as pessoas lá fora e só apanhar na vida, porque ela não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, o poder, vai nos oferecer resistência. Não é o que a Bíblia diz? Não se canse de fazer o quê? O bem. Porque no tempo certo você vai colher, irmãos. A colheita vem, diga a glória a Deus. Plantar é opcional, colheita é obrigatória. Você está fazendo bem, você está ali, está apanhando, pastor, estou apanhando, estão zombando de mim, estão te fazendo chacota, estão inventando mentira, me caluniando, mas você está ali, servindo a Deus, fazendo o que é certo, fazendo bem, vivendo uma vida justa, vivendo uma vida honesta. Vai chegar uma hora que a colheita vem com força, irmãos. Mas a gente só consegue fazer o bem pela virtude do Espírito Santo. Por quê? Pela nossa força a gente desiste. O mundo é cruel, irmãos. É batalha espiritual. Se a gente não tiver revestido com o Espírito Santo, chega uma hora que a gente se cansa, que a gente não consegue ir mais. Então olha só, Jesus viveu fazendo o bem. Ele viveu fazendo o bem até o último momento, irmão. Estavam xingando Jesus naquela cruz, ali, ele não é filho de Deus, e por que ele não salva a si mesmo? É o rei dos judeus. E começaram a blasfemar. Jesus pede água, eles dão vinagre para Jesus. E Jesus amorosamente fala assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Mas por que Jesus conseguia fazer o bem, irmãos? Porque ele tinha o Espírito Santo. Porque o poder estava nele, diga a glória a Deus. Amém? Viveu fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo. Irmãos, é aí que entra o poder. Nós não podemos libertar as pessoas das mãos do diabo se não tivermos revestidos pelo poder de Deus. Não tem como, irmãos. Não tem como. Então Jesus conseguia libertar porque o Espírito de Deus estava com ele. Porque aqui nesse mundo ele não veio como Deus, ele veio como homem. Ele veio como homem, né? Dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele, através do Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Repita comigo, o Espírito Santo é o poder de Deus na minha vida. Então nós temos que ter o Espírito Santo, irmãos. Alguém pode falar, pastor, mas eu não sou Jesus, nem eu. Não é? Ninguém aqui é Jesus. Só teve um, diga a glória a Deus. Mas Ele nos deu esse poder. E Ele nos diz que é um erro não conhecer esse poder. Não é? É errado, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado até com pensamentos teológicos, que começam a questionar a fé, começam a questionar as ações espirituais, quando Jesus disse, é um erro não conhecer isso. Errais não conhecer as Escrituras, ok? E nem o poder de Deus, não é? Então nós temos que atentar para isso. Então Jesus tinha o poder, e o poder operava através dos sinais. Vamos lá, Romanos capítulo 15, versículo 13, ainda na NBV, Gorete. 15, 13, na NBV. O que diz ali, que o Deus da esperança os encha do quê? Alegria e paz. Só Deus, irmãos, pode verdadeiramente nos encher de alegria e paz.
Amém? Ele é o Deus da nossa esperança. Prossiga. Enquanto crerem nele, oro para que vocês transbordem de esperança nele. Vai lá. Vamos lá em voz alta, igreja. Mediante o quê? O poder do Espírito Santo. A gente só pode transbordar em esperança mediante o poder do Espírito Santo. O ser humano é assim. Quando tudo está indo bem, a nossa fé está lá em cima. Glória a Deus, está acontecendo e tal. Mas quando vem o obstáculo, quando vem a prova, irmãos, a vontade é fazer o quê? Retroceder. A vontade é fazer o quê? Largar tudo. E a gente acaba perdendo a esperança. Então a gente só pode se manter firme na fé, e fé é esperança, pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Você vai encontrar muitas pessoas que conhecem isso aqui, mas que pararam no meio do caminho. Você conhece gente assim? Mas por que pararam no meio do caminho? Por que não conseguiram ir além? Por que perderam a esperança? Porque talvez não conheceram o poder de Deus, irmãos. E olha aqui para o pastor Helder. É na tribulação, é quando o inferno se levanta, que a gente vai conhecer o poder de Deus. É nas provas da vida que nós vamos conhecer o poder de Deus. E quando as provas vêm, e quando as dificuldades vêm, que a gente olha e fala assim: meu Deus, eu não tenho força, meu Deus, eu não tenho condição, eu sou pequeno, eu sou incapaz. E o que a gente faz? A gente une a nossa pequenez à grandeza de Deus, e a gente começa a ver os gigantes caindo diante de nós, e a gente começa a entender que não é pela nossa força, é pelo poder de... Então a nossa fé não está apoiada apenas em conhecimento, mas a nossa fé está apoiada no poder de Deus. Amém? Então esse poder do Espírito Santo, ele tem que estar em nós. O Paulo orava para que esse povo pudesse manter na esperança, na fé, pelo poder do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós vamos desistir, nós vamos parar no meio do caminho. Eu prego há 20 anos, irmãos. Já pensei em desistir várias vezes. Já pensei em olhar para trás. Eu lembro que uma vez em São Paulo, e parecia que o ministério estava amarrado, não ia. E eu me sentindo incapaz, eu falando: Deus, o que não está acontecendo? Eu estava no carro sozinho, no trânsito. E aí, refletindo comigo: Deus, se eu não sirvo para ser um pregador, então eu vou procurar um trabalho, vou fazer qualquer coisa da vida. Eu não quero ficar, fracassar no ministério. E veio aquele pensamento e tal, e de repente veio no meu coração aquela palavra: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem já ouviu falar da mulher de Ló? O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou, e o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal, irmãos. O que me fez manter firme diante daquele momento difícil? O poder? Mas por que o poder do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar das palavras. Então, na hora que a gente está para desistir, o Espírito Santo vem e nos faz lembrar da palavra. Na hora que a gente se sente fraco, incapaz, o Espírito Santo vem e nos faz lembrar que Deus é forte. Na hora que a gente vê que não vai conseguir, o Espírito Santo vem e nos faz lembrar que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E que não tem gigante, não tem ninguém nessa vida, irmãos, que seja maior do que o nosso Deus. Amém? Quer dizer, a tribulação vem, mas Deus sempre traz o escape através do Espírito Santo. Então é o poder de Deus.
O Espírito Santo nos faz lembrar e nos faz manter firmes. Olha só o versículo 18, nesse aí ainda. Pula para o 18, Gorete. Não me atrevo a julgar quão efetivamente ele usou os outros, porém isso eu sei. Paulo falando do ministério dele. Ele me usou para ganhar os gentios. Continue lá, prossiga. Vamos ler em voz alta? Olha ali, igreja, lê em voz alta aqui, ó. O Paulo ganhou os gentios, os mundanos, os ímpios. Vamos lá. Pelo poder de sinais e maravilhas. Aleluia. Então Paulo conseguia convencer as pessoas não com palavras, mas pelo poder de sinais e de maravilhas e por meio, vamos lá, do poder do Espírito de Deus. Continue. Desse modo, em voz alta, igreja, eu preguei o quê? O evangelho completo de Cristo por todo o caminho. Então, se a gente quer mostrar para as pessoas lá fora um evangelho completo, irmãos, o evangelho completo não se resume apenas em palavras, em teorias, mas na demonstração do Espírito e do poder. Acha para mim aquele versículo, né? O Paulo diz, as minhas palavras não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, e passa aqui para mim. Olha só, irmãos, então o Paulo, ele ganhou os gentios mostrando o poder de Deus. E a igreja tem parado de fazer isso, irmãos. Você vê as igrejas discutindo teologia, discutindo um monte de coisa. Porque diabo não existe, isso, aquilo, aqueles assuntos. E o diabo está deitando e rolando na vida das pessoas. Achou, Pedro? Oi? 1 Coríntios 2,4, põe ali para mim. Na corrigida. Olha só, o ministério do apóstolo Paulo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas do que, igreja? Sabedoria humana. O Paulo não pregava ciência para as pessoas, irmãos. Você quer aprender ciência? Vai lá para a faculdade. Igreja não é lugar de aprender ciência. Vai para a faculdade, não é errado não. Aprenda, conheça. Mas igreja é lugar do poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Amém? O Paulo não pregava sabedoria, mas olha lá, a pregação dele consistia em quê? Em demonstração, aleluia. Do que, igreja? Do Espírito, que mais? E de poder, continua lá. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas o quê? Então tem muita gente apoiada em sabedoria dos homens, irmãos. Você vai ver muitos coachings, por nada contra, cada um faz o que quiser, mas você vê às vezes palestras que tem aí, gente renomada e tal, e ela faz isso, aquilo outro, e no meio da palestra dela ela fala de Deus. Mas o diabo também falava de Deus, irmãos. Falar de Deus qualquer um fala, eu quero ver expulsar os demônios, eu quero ver curar os enfermos, levantar os mortos. Essa é a missão da igreja. Quem está entendendo isso? Falar de Deus todo mundo fala, e que fale, diga a glória a Deus. Mas tem muitas pessoas apoiando a sua fé em quem fala de Deus. Como assim, pastor Helder? Nos homens. Então Paulo tinha esse cuidado de trazer uma palavra pautada não em sabedoria humana. O Paulo não estava trazendo as pessoas para ele. O Paulo queria que a fé da igreja estivesse apoiada no poder que as pessoas dependessem de quem? De Deus. Quem está compreendendo isso, irmãos? É uma igreja firmada na palavra. E aí não tem inferno, não tem demônio, irmãos, não tem nada. Nada. E quantas vezes nós vamos nos deparar com pessoas cheias de conhecimento, irmãos, mas vazias de alma, e tem pessoas se apegando a elas. Esses dias aconteceu uma situação lá no condomínio onde eu moro, eu conheço todo mundo lá,
Todo mundo sabe que eu sou pastor, tal. E aí um dos meus vizinhos postou na rede social dele que um psicólogo que ele acompanhava, não sei se era de Brasília e tal, ele tinha quase 200 mil seguidores no Instagram, esse psicólogo. E ele fez lá uma postagem: meu Deus, eu não acredito, não estou acreditando com essa notícia, o cidadão morreu. E aí ele coloca assim: não, porque né, a minha vida, a minha carreira deve muito a ele e tal, assim, né? E ele morreu, ele fez essa declaração. Aí depois eu fui investigado como que ele morreu, irmãos. Sabe como que ele morreu? Ele se matou. Ele se matou. Que coisa. O conhecimento é importante, irmãos. Nós temos que buscar conhecimento. Só que mais do que conhecimento, o poder de... Então tem muita gente conhecendo escrituras, conhecendo letras, conhecendo tudo, a ciência, mas ela está cometendo um erro de não provar, de não experimentar o poder de Deus. E o poder de Deus não é pela sabedoria do homem, irmãos. Não é pela sabedoria humana. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus começa a usar pessoas improváveis, que você fala assim: meu Deus, como que aquela pessoa está fazendo tudo isso? Aí você vê que não é a pessoa, é Deus na vida dela. E às vezes você se considera uma pessoa improvável, você fala assim: meu Deus, como que eu vou fazer tudo isso? Não é você, é Deus na sua vida. Porque você conhece o poder de Deus. E isso vai confundir os sábios, porque lá fora vai ter muita gente que é melhor do que nós, irmãos. Nós não somos tão bons assim. Nós não somos, irmãos. Mas nós temos um Deus que é bom em todo o tempo. Amém? E o poder dele na nossa vida nos faz vencer qualquer luta, qualquer batalha lá fora. Mais do que conhecimento, irmãos, das Escrituras, possamos conhecer o poder de Deus. Aleluia. Quem está entendendo isso? Efésios capítulo 3, versículo 20. Já vai, bebezinho. Já vai, meu amiguinho. Já está acabando já. Esse aí vai ser pregador, vai ser profeta. Daqui a pouco eu vou passar para a hora da oferta, ele vai pedir oferta aqui no meu lugar hoje. E você vai abençoar a igreja. Diga a glória a Deus. Amém? Vamos lá. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus faz mais do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos. Todo mundo conhece esse versículo, é ou não é verdade? Só que existe um requisito para que isso aconteça. Olha lá: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos lá em voz alta, igreja. Segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Não adianta, irmãos, ter conhecimento e não ter o poder. Deus faz mais, mas o poder dele tem que operar na nossa vida. A gente tem que dar lugar para o poder de Deus operar. Quem está entendendo isso, igreja? Amém? Segundo o poder que em nós opera. Vê se tem mais alguma coisa ali, ó. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo. Continue. Em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então não seja só um conhecedor da Bíblia, irmão. Tem gente que você vai falar com ela da Bíblia, ela sabe mais do que você, mas no quesito poder, pelo amor de Deus, tem que conhecer o poder. Amém? Conheça as Escrituras, conheça o poder. Deus vai fazer mais do que você pensa, do que você imagina. Deus vai fazer coisas na sua vida que você nem imagina, segundo o poder dele, que em nós opera. Deixe esse poder operar em você. Para concluir aqui, ó, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3.
Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus já nos deu tudo. Ele já deu, irmãos. Deus já deu tudo, irmãos. Às vezes a gente está pedindo de bobo. É como o missionário R.R. Soares ensina. Às vezes chega a ser desnecessário pedir alguma coisa para Deus. Tem coisa que a gente está pedindo que Deus já deu, irmão. Deus me cura, Ele já curou. Deus me dá paz, Ele já deu. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, já aconteceu lá atrás, irmãos. Pelas suas pisaduras fomos o quê? Fomos sarados. Não é que seremos sarados, não, já fomos sarados. Às vezes a gente está pedindo coisa que Deus já deu. Por quê? Porque conhecemos a Escritura vagamente, são detalhes na Escritura que faz a diferença, e às vezes não estamos conhecendo o poder de Deus. Olha lá, vamos lá em voz alta, igreja. Visto como o seu divino poder nos deu o que, igreja? Tudo o que... Não, volta lá. Você pulou, Gorete. Você está mais acelerado que eu, filha. Nos deu... Gorete, vai lá, nos deu tudo. Vai lá, continua. Nos deu tudo que diz respeito ao quê? A vida e piedade. Saúde diz respeito à vida? Sim ou não? Casamento, família, diz respeito à vida? Sim ou não? Dinheiro no bolso, diz respeito à vida? Sim ou não? Até os boletos você vai vencer, ele vai pagar tudo em dia, em nome de Jesus. Quem está entendendo isso? Tudo que diz respeito à vida, irmãos. Saúde diz respeito à vida? Dormir bem, né? Ter uma noite de sono reparadora, diz respeito à vida, sim ou não? Tudo, irmãos, que diz respeito à vida, Ele já nos deu, né? Pelo seu divino poder. Como que a gente tem acesso a isso? Ó? Diz respeito à vida e à piedade, continua lá, né? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, continue, prossiga lá, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, pelas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, aleluia, havendo escapado da corrupção, olha lá, pela concupiscência que há no mundo, aleluia, irmãos. Olha só, o divino poder de Deus. Por isso que nós temos que conhecer o poder. Nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Olha só, amor diz respeito à piedade? Sim ou não? Ele já deu. Perdão diz respeito à piedade? Sim ou não? Ele já deu. Capacidade para perdoar diz respeito à piedade? Sim ou não? Ele já deu. Reconciliação, pastor Helder, eu quero reconciliar, mas o meu coração não deixa, mas Deus já deu essa capacidade de reconciliação. Quem está entendendo isso? Misericórdia diz respeito à piedade, sim ou não? Deus já deu. Tudo que diz respeito à vida e piedade, Ele já nos deu, pelo seu divino poder. Então qual que é o erro da igreja muitas vezes? Conhecer só a Bíblia e não o poder. Nós temos que conhecer o poder, irmãos. Isso aqui não é palavra do pastor Helder, não, palavra de Jesus Cristo. Errais, não conhecendo as Escrituras. Aqui qualquer obreiro da Igreja da Graça, qualquer um aqui na Igreja da Graça, se der uma Bíblia para ele, prega. Porque o nosso ministério é o ministério da palavra, e glória a Deus. Amém? Mas a pergunta que eu faço, será que todos fazem manifestar o poder de Deus? Que todos nós possamos conhecer o poder. Quem entendeu isso? Para curar, para libertar. Às vezes surgiu uma situação de amarração, você fica lá firme, clama cada vez mais. Para plantar na obra de Deus, para semear, para você ser uma bênção, para você ser um intercessor, uma intercessora, para você que vai ser alguém que vai fazer diferença, irmãos. Mas a gente só consegue fazer diferença na vida através do poder de Jesus Cristo. Se não for pelo poder de Deus, a gente desanima, a gente retrocede, a gente olha para trás, a gente cansa. Para fazer o bem, nós precisamos do Espírito Santo, amém? Só que tem um detalhe, irmãos,
Repita assim comigo: conhecimento é para todos que buscam. Irmão, qualquer pessoa pode ter conhecimento na vida. O que mais está acessível é o conhecimento. Olha só, a Eva comeu o fruto da árvore, comeu ou não comeu? Sim ou não? Porque ela queria ter o quê? A Bíblia diz que a Eva viu que a árvore, o fruto, né, da árvore era boa, a árvore era boa para dar conhecimento. Conhecimento é para todo mundo que busca, irmãos. Olha só, a Eva buscou o conhecimento, sim ou não? Buscou. Ela alcançou o conhecimento? O diabo falou: Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Você vai conhecer o bem e o mal. Olha o diabo como é sujo, irmãos. O diabo estava errado? Errado não estava. Ele falou uma coisa coerente, não é? Só que ele falou de uma maneira que a Eva acreditou que se ela comesse aquele fruto, ela ia ter superpoderes. Ela ia se tornar igual a Deus. Não, ela passou a conhecer o bem. E olha só, e aquele conhecimento fez o quê? Trouxe o quê para a vida dela? Trouxe o inferno para a vida dela, irmãos. Aquele conhecimento trouxe o inferno para a vida dela. E tem muita gente assim, irmãos, que está buscando o conhecimento, e ela está trazendo junto com o conhecimento o quê? O inferno, irmãos. Porque a árvore que ela está comendo, o fruto que ela está comendo, não é o fruto da árvore da vida, não é o que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que medita dia e noite, será como árvore plantada junto a ribeiros. Então tem muito conhecimento, irmãos. Todo mundo que busca alcança conhecimento. Qualquer pessoa que buscar, ela vai alcançar conhecimento. Mas o poder é para quem obedece. Conhecimento, todos que buscam pode ter. Agora, poder, irmãos, o poder de Deus não é para todos que têm conhecimento, irmãos. Tem gente que tem conhecimento e não tem o poder, e ela não vai ter, por causa disso aqui, ó. Atos capítulo 5, versículo 32, nós vamos orar. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também quem? Eles estavam testemunhando a palavra. Nós e o Espírito Santo. Vamos lá? Que Deus deu para aqueles que lhe obedecem. Conhecimento qualquer um tem, irmão. Se a pessoa quiser pular no quintal do vizinho, pegar a árvore lá, pegar o fruto, ela pula e vai ter o conhecimento. Se ela quiser fazer o que Deus mandou ela não fazer, ela vai lá e faz, vai ter o conhecimento. Só que o poder não. O poder é para quem obedece. Quem está entendendo isso? É sobre isso, irmãos. Então por que as pessoas erram? Por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então qual que é a palavra de hoje aqui para a igreja? Conheça as Escrituras, acima de tudo, irmãos, e conheça o poder de Deus. E se você só vai conhecer o poder de Deus, se você viver uma vida de obediência. Por que eu conheço o poder de Deus, irmãos? Eu já vi muita coisa Deus operando, no ministério, na obra, na pregação, porque um dia eu obedeci Ele. Quando Ele falou: deixa tudo para trás, família, tudo, irmãos. Eu nunca imaginei que um dia eu ia estar pregando aqui no Rio Grande do Norte, nunca. Há mais de 20 anos atrás, eu trabalhava no banco, no HSBC, que hoje já não existe mais. Já pensou assim? Não, vou ficar no banco. E olha só que situação, né? Quando eu recebi a chamada de vir para a obra, a minha gerente falou assim: ó, vou promover você. Você vai ser o gerente desse setor de pesquisa aqui. Eu trabalhava no setor de pesquisa, fazia pesquisa para o Banco Central, um monte de coisa.
ia aumentar salário. E eu jovem, solteiro, ia aumentar salário, ia ter benefício. Quando eu falei para minha mãe que eu ia sair, minha mãe quase caiu para trás. Quase caiu para trás. Filho, você tem certeza? Eu falei, mãe, Deus me chamou. Eu cheguei na gerente e falei assim, ó, Deus me chamou, agradeço a confiança, mas Deus me chamou. Mas você vai ser o quê? Não sei. Alguém te ofereceu alguma coisa? Não me ofereceram nada, irmão, não ofereceram nenhum centavo. A palavra bateu, larguei tudo e vim. Cheguei no pastor, falei, pastor, eu trabalho no banco, tal, o senhor pregou assim, assim, que é o pastor da fé, que está aí, é o pastor Luiz Carlos, que está na João Pessoa, né, Paraíba, né? É o pastor Luiz Carlos, ele pregou. Eu cheguei nele e falei assim, pastor, senti de Deus, o senhor estava pregando sobre assumir responsabilidade, eu nem falei para ele que eu ia pedir conta, eu já tinha pedido as contas já. Eu pedi as contas do meu trabalho, estou me apresentando aqui. Como que eu faço? Já fui me apresentando, irmão. Ele nem me chamou nada, já fui me apresentando. E foi até engraçado, né? Passou uns 3, 4 meses, começou a apertar o meu bolso. Eu cheguei e falei, pastor, deixa eu perguntar, eu tenho que assinar algum contrato, alguma coisa? Eu era doido. Maluco. Ele falou, não, irmão, não tem nada não, você está pela fé. E fiquei pela fé. E glória a Deus. Aí passou uns meses ali, tal, quase um ano. Aí eles me cadastraram como reverendo. Na época, a gente recebia um salário mínimo. Eu acho que o salário mínimo era 200 e poucos reais. Na época, o salário mínimo era 200 e pouco. Eu falei, amém, glória a Deus. E lembro, irmãos, como se fosse hoje. Por isso, olha só, uma coisa que eu nunca vou ter medo é de falar sobre oferta e pedir de oferta. Quando você vê alguém na hora da oferta, irmão, o diabo. A Bíblia diz que o Judas ficou revoltado quando aquela mulher derramou o perfume sobre Jesus. Eu lembro quando eu saí do banco, eu recebi FGTS, tempo de serviço. Eu consegui fechar o acordo para a empresa me mandar embora. Eu falei, Silene, se você puder fazer uma coisa. Eu falei assim, bom, como eu vou para a obra, eu não sei o que eu vou ganhar, tal. Eu vou falar com a minha patroa para ela poder mandar embora, né? O patrão mandar embora e eu ganhar os meus benefícios. Eu falei, pronto, vou ficar um ano aqui mais ou menos, né? E vou fazer na obra. Ela conseguiu, né? Recebi todos os meus direitos, todos eles. Falei, graças a Deus, estou tranquilo agora. Eu lembro como se fosse hoje, foi num sábado, era o pastor Rogério. Ele estava pedindo uma oferta para ajudar a pagar no aluguel da igreja. Ele falou, quem pode ajudar com 1.000, quem pode fazer com 2.000, quem pode fazer com tanto, com X. Na hora que ele falou X, puf, meu coração queimou. Era exatamente o valor que eu tinha guardado na conta ali. Deus falou no meu coração, dá tudo. Será que é Deus mesmo? Dá tudo. Eu falei, Deus, será que é o Senhor que está falando mesmo? E aquilo queimando no meu coração, eu saí no meio do culto. Fui lá, fiz o saque, né? Saquei uma parte, depois saquei outra, né? No início da semana, no meio da semana eu cheguei para o pastor, falei, pastor Rogério, está aqui, ó. Ele falou, irmão, o que você está fazendo? Pastor, aceita logo antes que eu desista. Tudo. Fiquei sem nada. Nesses 20 anos de pregação, irmãos, faltou alguma coisa para mim e para minha família? Nunca. Nunca faltou nada. E não vai faltar. Amém? Quando eu casei com a Bruna, aí passou o tempo, eu casei com a Bruna, a gente foi morar na casa, não tinha nada, irmão, só eco. Mas a pessoa fala assim, eu vou casar, vou mobiliar toda a minha casa, tal, vou mobiliar tudo, comprar minha casa, tá certo, não tem problema. Mas quando eu casei com a Bruna, não tinha nada, irmão. A nossa casa era uma casa muito engraçada, não tinha teto, era um apartamento que a gente morava, alugado, não era nem nosso, alugado. Eu falava, amor, dava até eco. Você vê, a Bruna é guerreira, irmão. E glória a Deus, nunca tivemos problema, irmãos. Amém? Então,
Faça a vontade de Deus, obedeça, irmãos. Pastor, o senhor se arrepende? Nunca, irmãos. Nunca, 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 nunca. A minha maior alegria é poder pregar o evangelho, ver as pessoas crescendo, ver as pessoas sendo abençoadas, as pessoas sendo curadas, irmãos. Eu já peguei cada caso no meu ministério de libertação, de cura. Eu já vi gente ressuscitar praticamente. Eu já vi leproso sendo curado, irmãos. Aqui aconteceu esses dias atrás, a mulher estava toda leprosa, foi curada. É o poder de Deus. Mas o poder de Deus, ele só dá para quem? Para quem? Pastor, o senhor tem luta? Muitas. Ah, pastor, o senhor não está na minha pele, nem você na minha. Todos nós temos lutas. Mas quando a gente conhece a Escritura e conhece o poder, irmãos, e tem coisas que Deus vai mostrando ainda. Amém? Por quê? Porque o poder de Deus é infinito. Mas conhecer o poder é você aprender a depender do poder de Deus. É uma palavra, é uma oração, é um direcionamento, é um ato de fé. Amém? E Deus vai se revelando. Diga a glória a Deus. Esse é o evangelho completo, irmãos. Amém? É o evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos buscar o Espírito Santo agora. E eu quero que você atente para as reuniões da semana. Quarta-feira, nós vamos buscar aqui pela família. Amém? Sexta-feira, irmãos, é combate espiritual. Quarta e domingo, palavra. Sexta-feira, poder. A oração que a gente faz na sexta-feira, é difícil você fazer na sua casa. Muito difícil. No seu trabalho. A oração de sexta-feira é diferente, irmãos. É poder. Então, não adianta você vir só na quarta, vir no domingo, buscar a palavra, e você não buscar o poder de Deus. E sexta-feira não tem desculpa, agora eu estou fazendo às 19 horas. Amém? Tem culto o dia todo, eu focava ao meio-dia, mas sexta-feira, 19 horas, é poder, irmãos. E já começou. Quem teve nessa sexta-feira aqui? Fogo desceu aqui. E vai descer, olha só. De agora em diante, os céus abertos, e Deus fazendo coisas estrondosas aqui no nosso meio. Mas olha só, não venha sozinho na reunião de sexta-feira, traga alguém. Você conhece alguém lá fora que está com a vida toda arrebentada? Que alguém fez um trabalho, uma bruxaria, uma feitiçaria? Meu irmão, se o meu Deus não for capaz de libertar essa pessoa, eu deixo de pregar o evangelho. Se você trouxer alguém aqui, ó, que está lá com a vida toda amarrada, enrolada, que o diabo prendeu, e o meu Deus não for capaz de libertar essa pessoa, eu deixo de pregar o evangelho e você vir os deuses dele lá fora. Pode trazer. Pastor, o senhor vai queimar sua língua. Traz na sexta-feira. Amém? Deus faz. Eu já prego há 20 anos, irmãos. Já teve caso a pessoa se levantar no meio do culto e falar assim: você é um bandido, você é um mercenário, você fez uma lavagem cerebral na vida da minha mãe. E a mãe estava lá manifestada, com uma entidade, era não sei o que, formigueiro, irmão. Nunca vi um negócio desse. Não sei o que, formigueiro. E a mãe estava lá. E a filha no meio do culto falou: você é um picareta. Você fez uma lavagem cerebral. Eu falei: então tá bom, já que eu sou um picareta e fiz uma lavagem cerebral, vem aqui e tira isso aí da vida da sua mãe. E ela veio, e ela começou a bater no rosto: mãe, acorda, mãe. Eu não sou sua mãe. Mãe, acorda. Eu não sou sua mãe. Mãe. E nada. Eu falei: pessoal, vamos orar aqui, né? Ela achou que isso aqui era uma mentira, mas vamos orar aqui, porque isso aqui só sai pelo poder de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu nome, nós libertamos ela agora. E a mãe dela voltou. Ela abraçou a mãe no meio do culto, elas se abraçaram, choraram. Aí a menina chegou para mim e falou assim: pastor, me perdoa, eu quero entregar minha vida para o Teu Deus, eu quero servir a Jesus Cristo. Ela ficou no culto, ela recebeu a palavra, mas quando que ela aceitou Jesus? Quando ela viu o poder. Sexta-feira é dia de você trazer as pessoas aqui para ver o poder de Deus.
E se tiver qualquer força, qualquer ordem lá fora, irmãos, que for maior do que o meu Deus aqui, eu deixo servir a Deus, vou servir lá fora. Pode trazer, irmão. Ah, pastor, é feitiçaria pesada, bruxaria brava, pode trazer. Quem é daqui sabe, né, da nossa irmã Dani, acho que a Dani não está aqui, né? A Dani foi liberta. E a Dani, coisa pesada. E hoje a Dani é batizada com o Espírito Santo e ela evangeliza. Né? Ela tá, cadê a Denise? Oi? Não veio? Trabalhando? Quem que... Você vê, ela vai evangelizar, irmãos, e a Dani ganha almas. Né? Deus está fazendo na vida dela. Mas quando ela chegou aqui, ó, teve uma vez que eu estava orando por ela aqui no meio da igreja, aqui, ó, na hora que manifestou, e eu segurando aqui, ó, ela foi arrastando a gente lá para a porta lá. O negócio era pesado. Uma vez manifestou nela um leviatã aqui, diante desse altar aqui, ó. 5 horas da manhã eu acordei para ler a Bíblia, e estava lendo a Bíblia, meditando e tal, de repente veio a palavra, olha o poder aí, ó, conhecer a Escritura e o poder. Deus me deu a Escritura de manhã. A lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Eu fui lá e escrevi no meu esboço. E eu vou anotando os versículos, né? Aí eu escrevi, esse versículo eu escrevi ele inteiro. A lei do Espírito da vida me livrou do pecado e da morte. E tal. E os outros versículos. Quarta-feira de manhã eu estava pregando, eu preguei aqui embaixo, era uma reunião menor. Pregando, tal. No final do culto eu atendi ela. Ela veio, pastor, ora por mim. Faz uma oração, minha vida é assim, assim, assim. Vou orar, minha irmã. Aí eu orei por ela, não aconteceu nada, irmãos. Não aconteceu nada. Nada. Falei, a senhora está bem? Estou bem. Eu virei as costas, na hora que eu estava indo para o meu escritório, ela gritou, pastor, ora por mim. Eu falei, mas eu já orei, o que está acontecendo? Pastor, eu quero beber sangue. Aí eu perguntei para ela, mas por que você quer beber sangue? Ela falou nessas palavras, pastor, é uma lei dentro de mim. O que Deus tinha me mostrado 5 horas da manhã? A lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e na hora. E olha só que interessante, eu não tinha pregado aquele versículo, mas na hora eu cheguei e falei, então essa palavra é para você. O púlpito estava aqui, ó. Eu estava pregando aqui, eu falei, essa palavra é para você, porque acho que eu usava esses dois lados aqui, eu não lembro, eu sei que eu estava por aqui, ó. Eu peguei o esboço, e falei, então essa palavra é para você, leia o que está escrito aqui, ó. Na hora que ela começou a ler, manifestou. Um espírito chamado Leviatã. Nunca tinha visto isso na minha vida, irmão, nem sabia que existia isso aí. Sabia na Bíblia, mas não sabia que manifestava. E aí, na hora que ele manifestou, eu tenho gravado isso. O Espírito falava assim, eu não queria que ela viesse aqui. Eu falei, mas por que você não queria que ela viesse aqui? Por causa do homem de branco. Eles não falam Jesus. Eles falam o homem de branco. Porque o homem de branco está aqui. Jesus está aqui. Amém? Ele está. Então nós temos que nos atentar para o poder, irmãos. Você quer viver o poder de Deus? Sexta-feira, 19 horas, eu quero você comigo aqui. E se você conhece alguém que está com a vida toda amarrada no lamaçal, olha só, a Dani deu trabalho, mas hoje ela está liberta. Se Cristo libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E vai melhorando, todos nós vamos melhorando e crescendo aos poucos. É ou não é verdade? Mas toda aquela legião, tudo aquilo que estava sobre ela já não está mais. Ela foi liberta. Então, sexta-feira, 19 horas, vai ser a arena. E olha só, 19 horas eu já estou no altar, irmãos. Amém? Por quê? Porque não vai ser palavra, pregação. É um versículo aqui, outro versículo lá, e ó. E dá-lhe bicuda na cara do cão. Então, vamos dizer, dá-lhe bicuda na cara do cão. Hein, Jorge? Sexta-feira, né? E vamos para cima. Amém? É o mês da suprema ordem, irmãos. Ou essa ordem vale na nossa vida, ou nós vamos estar debaixo das ordens lá fora. Então, sexta-feira é dia de guerra, dia de poder e de unção. Conheça as Escrituras, quarta e domingo.
Conheça o poder de Deus. Sexta-feira, pastor, eu tenho medo. Não tenha medo não, vem. E é para todos, irmãos. Todos nós temos que aprender a guerrear no mundo espiritual. Batalhar. E Deus vai abençoar. Vamos orar, queridos? Fiquem em pé todo mundo. Pai querido e santo. Ah, Jesus, o Senhor é o Deus que tem poder sobre o céu e a terra. Autoridade, meu Pai. Nos foi dada a autoridade do céu e da terra, meu Deus. Mas sobre nós, do Teu Espírito Santo. Fale com Deus agora. Antes de você pedir o derramamento do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo, o batismo, veja se tem alguma coisa na sua vida que não é compatível com a palavra de Deus. Conserta a sua vida, irmãos. Evangelho não é aceitação. As pessoas estão buscando aceitação. Por quê? Querem conviver com os seus pecados, querem conviver com os seus erros. Evangelho não é aceitação. Há uma igreja inclusiva. Não, o pecado não se inclui no plano de Deus para a nossa vida. O que é pecado é pecado. A gente não ora para o pecador sair da igreja, não. A gente ora para que o pecador venha na igreja, mas para que o pecado saia. O pecado tem que sair, irmãos. Cuidado com esses movimentos ideológicos, tudo é inclusão, inclusão, inclusão. Um céu inclusivo, um céu colorido, isso não existe, não. Há diferença entre aquele que serve e o que não serve. Evangelho não é inclusão, evangelho é transformação. Vidas transformadas. Então deixa Deus transformar a sua vida. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que se alguém fala que não tem pecado é mentiroso e faz Jesus mentiroso. Ah, porque eu não tenho pecado, isso é mentira. Todo mundo peca. Todo mundo. Isso não existe. Santo é só Jesus. Só Jesus. Que nunca pecou, porque nós somos santos, porque fomos santificados nele. Mas sem pecado só Jesus. Então fala com Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos livrar de toda injustiça. O que é injustiça? É o poder do inimigo na nossa vida. Mas não fica fletando com o pecado não, irmão. Manda o pecado embora. Não fica dando lugar para o diabo, não. O diabo não vai levar ninguém para uma ilha de prazeres. Ele apresenta o prazer, mas ele quer levar para o inferno. E ele está confundindo muita gente, jovens, achando que vão descer de tobogã para o inferno, que lá vai ter as festinhas, que lá vai ter os prazeres, quando lá haverá pranto e ranger de dente. A Bíblia diz que as pessoas vão procurar a morte, e a morte vai fugir delas. Desperta, igreja, desperta, busque a Deus verdadeiramente. Oh, aleluia. Oh, santo, 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 santo. Oh, labassuribaduribicanto. A igreja adora, a igreja exalta. Santifica, meu Deus, o teu povo na tua verdade. Santifica, meu Deus, o teu povo na tua palavra. Santifica-nos, meu Deus. Une o nosso coração ao temor do seu nome. Perdoa, meu Deus, os pecados. Tem uma unção de Deus muito grande aqui no nosso meio. E esse mês nós vamos ver muita coisa de Deus, irmãos. De agora em diante. Amém?